Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe e permita que a nossa tarde ela seja uma tarde em que nós possamos ter bastante reflexões, um tema que é provocante, né? Que essas reflexões possam contribuir para as nossas transformações, para a nossa própria reforma. Nós estamos retornando depois de um tempinho aí de descanso, e aí a gente percebe o quanto que faz falta, né? Essa energia dessa casa maravilhosa. Então, meu desejo é esse, que a gente possa ter, de fato, uma tarde proveitosa juntos, na paz e na harmonia e na energia de Jesus. E para os nossos ouvintes lá do Facebook, o pessoal que está na rede social, nas outras redes, né? YouTube. O Gêmeo agora está ficando chique demais, viu? Até no Spotify a gente está. É mole? Onde que a gente ia imaginar, né? Que a gente estaria... E o interessante é que nós temos pessoas nos vendo e nos ouvindo distantes daqui, né? Isso é uma das benesses da tecnologia. Apesar de que a tirania da felicidade aí, vocês vão ver que tem a ver com a tecnologia também, tá? Esse tema eu desenvolvi baseado num estudo. Vou começar aqui, olha. Ele é inspirado no livro Happicracia, Fabricando Cidadãos Felizes, da Eva Illouz, que é uma socióloga, e do Edgar Cabanas, que é psicólogo. Então, a ideia aqui da happicracia é a teocracia, né? É a imposição da felicidade, no sentido de fabricar cidadãos felizes. O problema da fabricação é que se programam coisas e você tenta equalizar todo mundo, equacionar todo mundo da mesma forma. Passa a ser um projeto, né, de fabricação, de processos, né, de fabricação. E aí, esquece-se que as pessoas são diferentes. Sentimentos diferentes, emoções diferentes, vivências diferentes. E isso é que causa esse problema. E o objetivo desse livro, como base, é justamente discutir esse tema. Porque a busca da felicidade, ela é inerente à pessoa em si. Isso aí é básico. Mas quando você força, quando você cria padrões em que você quer que as pessoas se enquadrem nesses padrões, e você tenta fabricar a felicidade, você torna as pessoas, né, mais problemáticas do que elas já são. É isso que a gente vai estar abordando aqui, tá bom? Vamos começar com uma frase que é básica, ó. A nossa felicidade depende mais do que temos nas nossas cabeças do que nos nossos bolsos. Já é um processo para começar a pensar. Que aí traz a responsabilidade da felicidade para si, para a forma como você pensa. E essa frase, na verdade, ela é antiga, ela é do Schopenhauer, que tem a ver com isso que eu comecei dizendo. A busca da felicidade, ela é individual, naturalmente. Mas quando você tenta transformar a felicidade num padrão para as pessoas seguirem, é que é o problema. Porque ela é individual. O livro aborda isso, tá? Bom. Então, nós vamos abordar aqui essa questão da indústria da felicidade, tá bom? Não há nada de errado em buscar a felicidade. É, de fato, um direito fundamental. Qualquer pessoa tem o poder de escolher e definir por si mesma o que a faz se sentir bem. Isso aí é básico. Bom, porém, na atualidade, alguns dos parâmetros de felicidade mudaram e passaram a orbitar exclusivamente em torno do eu, de tal forma que ser feliz é sim uma busca pessoal,
mas tornou-se impositiva. Como assim, impositiva? É isso que nós vamos ver na sequência. Essa imposição dessa indústria e essa imposição, inclusive, das próprias redes sociais. Essa mudança associa a ideia da felicidade ao desenvolvimento da capacidade psicológica de autogestão emocional, coisa que nem toda pessoa é preparada e habilitada para gerenciar por si mesma. Então você cria aqueles padrões e você joga a responsabilidade para a pessoa e ela tem que se virar, mas ela não está preparada, nem todo mundo é preparado para assumir por si mesmo. Nem todo mundo é preparado para saber separar as coisas que ouve, que assiste. Ou a gente pode dizer que são. As pessoas estão preparadas? Então, essa autogestão emocional é que é o problema. E, isso faz com que o indivíduo se torne injustamente o responsável por sua felicidade e infelicidade. Como se o meio e as condições de convívio da pessoa não importassem nada. Então você cria os padrões, se aquela pessoa está vivenciando uma situação diferente das outras, deveria ser diferente a forma de encarar as suas emoções e por aí afora. O meio em que ela está convivendo, tudo isso influencia. Mas, para essa indústria da felicidade, não. Nesse sentido, quando as coisas dão errado, acarretam um enorme fardo para a pessoa, que passa a sofrer, porém agora não apenas por seu infortúnio, mas também acrescendo o sentimento de culpa de que ela, e somente ela, é a única causadora de suas dores e seus problemas. Então, quando se incentiva as pessoas que elas têm que ser felizes, que é isso, que é aquilo, e ela não consegue dar a resposta adequada, e as pessoas estão felizes à sua volta, pelo menos demonstram isso, ela traz para si agora a culpa também. Quer dizer, então, além dela não ter uma autogestão adequada, ela agora ainda recebe uma carga da qual ela não está preparada para suportar. A grande questão, e é isso que eles levantam no livro também, tá? A grande questão é que para uma pessoa hospedar a felicidade dentro de si e por sua conta própria, há uma indústria, e eu grifei aqui, né? Uma indústria à disposição, na qual são ofertados cursos, terapias, serviços de coach, treinamentos de força interior, literatura de autoajuda, palestras motivacionais, técnicas de meditação, aplicativos medidores de bem-estar e aconselhamentos e etc. É aquilo que eu estava falando da padronização. Então você cria, e aí você cria os recursos para que as pessoas aprendam a autogestão ou coisa que o valha. É isso que eles falam da indústria. Nada contra a questão do coach, são coisas, né, novas que estão surgindo aí, que são de importância, né? Terapias e por aí afora. O problema é o excesso. E o problema também está na forma como isso é apresentado. Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. Nossa, como é que pode ser feliz sem motivo? Sendo feliz. Você não precisa ser uma recompensa, você não precisa ter alguma coisa externa. Ser feliz porque você existe. Que Deus te deu a oportunidade de viver, né? Você é uma pessoa que está aqui vivenciando experiências. Quer coisa melhor que isso? Essa frase aqui é do Carlos Drummond de Andrade. E ela vai nos remeter a discutir outras coisas agora, tá? Por exemplo, a felicidade induzida por algoritmos.
Até que ponto, sem o percebermos, estamos sendo dirigidos digitalmente nas redes sociais? Isso é uma questão. Hoje, inclusive, eu estava vendo, eu recebi estatísticas da quantidade de tempo que eu fico acessando as coisas. Eu fiquei horrorizado. Estou falando para vocês. Ainda bem que muitas das coisas que eu estava acessando eram coisas que tinham a ver com gente, com palestra, ou seja, pelo menos isso. Mas a quantidade de tempo... Bom, vocês também podem ter essas estatísticas, tá? Para se horrorizarem também. E também, até que ponto será que algoritmos matemáticos, especialmente desenvolvidos, induzem sensações prazerosas que incitam a felicidade? Algoritmos matemáticos calculados para isso. Será que temos o controle sobre nossa vida digital? Hoje, com essa estatística que eu falei para vocês, eu descobri que eu estou descontrolado. Imagine o jovem que já vivencia isso desde cedo. Eu sou um velhinho que entrou faz pouco tempo nessas coisas, né? Mas e o jovem que já vivencia isso o tempo todo? Mas sobre isso aqui, eu queria convidar vocês a ouvirem uma palestra que está lá, acho que inclusive no nosso canal do YouTube, né? A obsessão digital e os haters. Eu não vou tratar disso aqui hoje não, porque para entender essa questão do algoritmo, de como a gente é induzido, do que acontece em termos da obsessão digital mesmo, dessas pessoas que perseguem outras digitalmente e por aí afora. Olha o nível que nós estamos chegando. Então, para isso, eu convido vocês a que vejam essa palestra depois, tá bom? Quem sabe, talvez eu repita ela lá na frente. E aí, nós vamos chegar na seguinte situação. A felicidade ilusória nas redes sociais. Essa imagem tenta mostrar isso aí, tá? A tecnologia trouxe um mundo novo que permite nos isolar de muitas experiências fisicamente dolorosas e, com o simples toque de um dedo, aumentar nosso acesso a situações e comportamentos felizes. É tão bom estar lá no mundo digital, né? Você se envolve, se despreocupa com as coisas, se tranca lá no quarto, fica lá. Nossa, então... um simples toque de dedo, você muda, isso aqui não me agrada, você vai lá e arrasta, vai para outro. Né? E os algoritmos estão lá te estudando, vendo que você ficou mais tempo, não ficou, e aí eles vão cada vez mais. Tá? Um mundo eufórico, promissor e corretamente adequado parece estar ao alcance de um único clique. Esse mundo, apesar de ilusório, é atrativo e determinante no comportamento. Ele é atrativo e determina comportamento. É isso que é o detalhe. Com plena oferta e demanda por felicidade, viver vai se tornando cada vez mais desafiador em termos de equilíbrio, especialmente quando olhamos nossas redes sociais ou as opções de entretenimento ilusório e de consumo fútil. Quando eu falei para vocês que eu fiquei horrorizado, é que eu andei olhando umas coisas que eu estava acessando e que eu perdi um tempo, que eu falei, meu Deus, não acredito nisso. Não acredito. Aí eu pude perceber, isso chegou hoje para mim, tá, gente? Eu pude perceber que o quanto essa palestra tem a ver. Criou-se então uma cultura baseada em comportamentos que induzem a maquiar a dor a qualquer custo. Você não vai entrar na tua rede social e dizer, eu tô chato, eu tô chateado, eu tô mal, eu tô isso, eu tô aquilo. Você precisa estar bem. Tá todo mundo bem. Todo mundo comendo bem, porque vai lá tirar foto do prato, né?
todo mundo feliz, todo mundo... Ou eu estou falando besteira? Então, é uma cultura baseada no comportamento que induz maquiar a dor. Eu não posso demonstrar que eu estou com dor. Senão me bloqueiam. Entendeu? Nas redes sociais, muitas pessoas, sem o perceberem, são pressionadas a se apresentarem mais felizes do que realmente são, mesmo que vivenciando circunstâncias adversas. É o que eu falei aqui agora. Você tem que maquiar a dor. Para ser aceito e ganhar likes, se obrigam a contrapor seus reais sentimentos, pois a infelicidade ou o mal-estar declarados tornam-se sinais de uma psique defeituosa e do bloqueio. Desta forma, no mundo digital e nas relações pessoais, a infelicidade transformou-se em estigma social e, como tal, tende a ser vivenciada como algo vergonhoso para muitos. Pode ser que eu esteja exagerando nas coisas que eu escrevi aqui, mas eu acho que eu estou certo aqui. A pressão por ser feliz expõe ainda a confusão entre saúde e normalidade. E é aqui que a coisa vai ficar séria, ó. O conceito dominante propõe que apenas pessoas felizes são bem ajustadas e funcionais, enquanto não ser feliz o suficiente é um sinal de desajuste pessoal e má saúde. Porém, esse conceito, além de não ser correto, é perigoso. Afinal, muitas pessoas são realmente saudáveis e perfeitamente funcionais, sem a necessidade de ficarem afirmando serem felizes o tempo todo. Não precisa ficar afirmando o tempo todo que eu estou feliz. Eu posso ter meus momentos de... Aliás, nós temos. Só que você não pode, na rede social, falar isso. Lá é um ambiente de gente feliz, entendeu? Para ganhar likes. E como a gente passa muito tempo nesse ambiente, a gente maquia a nossa infelicidade. Já o contrário é mais viável e crível, pois pessoas que sempre afirmam serem felizes podem esconder na realidade desequilíbrios emocionais e problemas de saúde mental, além de um certo desajuste social. Pois torna-se um mecanismo de defesa. Eu vou me mostrar feliz, mas na minha infelicidade porque eu preciso me defender. O mundo aí é um mundo eufórico, eu preciso fazer parte desse mundo. Felicidade é a certeza de que a nossa vida não está passando inutilmente. Essa é uma outra frase provocativa. Ser feliz, gente, é ter certeza que a vida não está passando inutilmente. Você não estará 5 horas nas redes sociais. Bom, essa frase aqui é do Érico Veríssimo. E vai despertar outra discussão, que é essa aqui, ó. O problema da felicidade ilusória. É preciso desmistificar a ideia do ser feliz o tempo todo e entender que não há nada de errado em não se sentir bem em alguns momentos. É apenas normal e faz parte dos desafios cotidianos. Nós temos altos e baixos, todos nós. Momentos bons e momentos não tão bons. São desafios que nós temos que enfrentar. Eu comecei essa palestra dizendo que as reflexões podem nos ajudar a nos transformar. Quanto mais questionamentos eu tiver e mais compreensão sobre a vida, sobre as coisas eu tiver, mais capacidade para me administrar as minhas emoções eu vou ter. É nesse aspecto que a escolha é individual. O grande problema é, na realidade, transformar o estado de felicidade constante no novo normal. Isso não é apenas irreal, mas também muito prejudicial à saúde mental.
E nós já vamos ver por quê. Transformar, sabe, o estado de felicidade constante no novo normal é um problema. Psicólogos afirmam categoricamente que este segundo grupo de pessoas é especialmente problemático e muito difícil de ser trabalhado, pois lhes falta o senso de realidade. Como é que você vai conversar com uma pessoa que não tem o senso da realidade? Ela está envolvida, ela está iludida, ela está, ambientada numa situação que é ilusória. Como é que ela define o que é certo, o que é errado, o que é real, o que não é? Quando esse mundo digital é um mundo mais atrativo. Então eu prefiro me isolar do mundo real e viver no mundo digital. Os psicólogos estão tendo problemas sérios, gente. Estou falando sério. Para resolver essas questões. Isso quando eles não estão na rede social também, né? Certo? A verdade é que a vida real, no dia a dia, é principalmente sobre estar descontente, enfrentando desafios. E momentos de verdadeira felicidade são fugazes, alternados e às vezes espontâneos, através das conquistas. Vocês se enxergaram aqui, certo? A ideia de que a vida deve ser uma grande festa e que devemos ser felizes o tempo todo é uma ilusão, mas que nossa sociedade comprou e impõe isso. O resultado é que quando não estamos felizes, pensamos que algo está errado conosco, que estamos doentes, azarados, por má sorte ou alguma combinação desse tipo. Isso quando não acha que fizeram trabalho para nós. Entendeu? Daqueles pesados. Que eu vou lá no Manuel Bento e não resolve. Tomo o passe no Manuel Bento e não resolve. Deve ter um sapo enterrado na frente da minha casa. O espírita, por sua vez, acha que está sendo obsidiado. E aí eu coloquei entre parênteses aqui, é um processo de auto-obsessão. Você está se obsediando. Por quê? Você está iludido. Essas coisas estão te mostrando que você tem que ser de uma determinada forma, que você não está capacitado ou não está preparado para isso. Isso é ilusão. Você pode ser feliz com o que você tem. E não com o que esperam que você apresente, para o mundo. Essa que é o X da questão. Então não é o obsessor, é você se obsediando. Percebem? O problema é que coisas boas em excesso acabam por ser algo ruim. E o resultado é assustador, pois que fisiologicamente nossos cérebros estão sendo reprogramados para precisarmos cada vez mais de recompensas para sentir qualquer prazer. Enquanto que o menor inconveniente se tornou uma espécie de tortura. É a famosa droga digital. Sabe esse ambiente que vai despertando essas coisas? Ele vai cada vez mais te incutindo, E o seu cérebro vai cada vez mais incutindo essas informações. É uma droga digital, na verdade. A gente vai abordar isso mais para frente aqui. Por isso o aumento da depressão e atos suicidas sem razão aparente. Por quê? As pessoas se perguntam por que isso, por que aquilo. É a grande pergunta que pais, que parentes fazem de pessoas que acabam se suicidando. Porque não tinha razão. Ela demonstrava estar tão feliz na rede social, Estava tão... Por quê? Porque tem esse contexto. O cérebro, foi cada vez mais alimentado com dopamina, e de vez em quando não vem as outras, que fazem equilíbrio. Aí você precisa de cada vez mais. Então, além do algoritmo te incentivar, agora também o teu cérebro está pedindo, fisiologicamente falando. Isso é sério. A reprogramação cerebral preocupa,
Está preocupando os neurocientistas atualmente. A dopamina é conhecida como um dos hormônios da felicidade. Ele é um neurotransmissor. E quando liberada, provoca a sensação de prazer, satisfação e aumenta a motivação. Quando a pessoa usa droga, por exemplo, é a dopamina que é liberada, né? E a pessoa se sente bem com aquela droga. Por isso que eu chamei de droga digital, né? Agora, imagina a pessoa se drogando e ainda estando na internet. Aí ferrou de vez. Está diretamente ligado ao sistema de recompensa do nosso cérebro. Gente, nós somos uma máquina. Tem o espírito usando o corpo, mas o cérebro ele tem seus automatismos. E esses neurotransmissores, eles são ativados o tempo todo, sem o nosso controle, sem o nosso comando. Você não fala assim, eu vou ficar feliz com essa informação. Não, é automático. Estudos indicam que altos níveis de dopamina podem produzir alterações mentais que estão ligadas a transtornos como a esquizofrenia, por exemplo, causando alucinações e delírios. Vocês percebem como é difícil trabalhar esse lado quando a pessoa está envolvida fora da realidade, vivenciando essas situações e ainda carregando, né, o seu cérebro com esse tipo de informação? O cérebro fica pedindo mais e pedindo mais e pedindo mais. Esconder a infelicidade gera apatia. É onde a gente vai entrar agora. Ao esconder para o externo as emoções e os sentimentos de infelicidade, acabamos negando-os em nós mesmos, podendo chegar ao ponto de gerar uma variedade de doenças autodestrutivas. Abafá-las pode também nos levar a reações muito exacerbadas ou a completa ausência de reações, gerando a apatia. Quando você está ali recebendo aquela carga, e você vai se habituando àquilo, e de repente você não consegue mais, chega um limite, e aquilo já não te satisfaz mais, e você não tem o preparo adequado, a autogestão emocional adequada para poder suportar isso, vem a apatia. E eu grifei apatia aqui porque nós vamos abordar lá na frente, porque os espíritos já falavam sobre isso. A apatia, por sua vez, pode acabar gerando processos depressivos de difícil tratamento e recuperação. A pessoa que é plena se torna autônoma e pode dizer que é feliz com sua infelicidade, pois não nega suas emoções, ao contrário, permite que venham à tona, vivenciando. Eu pus essa frase aqui para provocar, ser feliz com a sua infelicidade. É você estar fora desse mundo, né? Você ter controle, você vivenciar o real, e saber de fato o que você está enfrentando, sem precisar se mostrar para os outros, sem maquiar a sua dor. Isso é ser pleno. Ao vivenciar suas emoções, tenta obter sobre elas o devido controle, aprendendo sobre seus sentimentos e suas tendências, sem ilusão e receio de expor-se, formando assim relações reais consigo e com as outras pessoas. Consigo porque você está assumindo, agora as outras pessoas vai depender delas, né? Mas pelo menos você está pleno, você está consciente, não está sendo direcionado, né? Feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Quer saber o que é felicidade? É isso aí, ó. É transferir o que sabe e aprender o que ensina. Isso é importante. Essa frase aqui é da Cora Coralina. É mais uma para reflexão. E agora nós vamos entrar numa questão interessante aqui, ó. Que a nossa realidade espiritual é ignorada
principalmente nesse mundo digital que aí está. E nós também, mesmo nós espíritas, temos dificuldade de entender a nossa realidade espiritual. O grande aprendizado da doutrina espírita é a revelação de que nós, os seres humanos, somos na realidade espíritos encarnados. Nós, seres humanos, somos espíritos encarnados. Essa informação é crucial e pode, ao ser reconhecida, ajudar a entender os nossos processos de infelicidade e insatisfação com a vida. Mas nós precisamos reconhecer isso. Alguns entendimentos que podemos ter com o conhecimento da doutrina espírita são, eu trouxe só alguns aqui. Primeiro, há uma enormidade de espíritos desencarnados e em maior quantidade do que nós, os seres humanos encarnados. E esta é a vida real. É a vida do espírito que é real. Aqui é só uma passagem. Podemos dizer que é um mundo ilusório? Não tão ilusório assim, mas é o espírito vivenciando uma experiência diferente dos outros. Segundo, o que nos diferencia dos desencarnados é a necessidade e a oportunidade de novos aprendizados com a experiência física. Coisa que nós não poderíamos fazer lá, a gente vem para cá para vivenciar. Ok? 3. Em relação às experiências físicas, o corpo exerce uma enorme influência no espírito, a ponto de subjugar os mais fracos. Os mais fracos espiritualmente falando, né? Os que não têm essa consciência. Então, o corpo exerce uma influência muito grande. Então, sabe aqueles alimentos da dopamina alimentando? O corpo acaba exercendo mais influência em você do que você no corpo. Essa que é a verdade. Por não reconhecer e entender a nossa realidade espiritual, nossas escolhas no dia a dia se baseiam normalmente nas necessidades materiais. É aí que está o X da questão. Eu não me entendo, então, como espírito, e o corpo exerce uma influência muito grande. O que eu vou buscar, então? As necessidades materiais. Elas vão me tornar feliz. No entanto, ao atender às necessidades materiais, muitas vezes vamos ao desencontro das necessidades do espírito. Daí o sentimento de infelicidade, o vazio existencial e insatisfação com a vida que às vezes acomete um espírito encarnado. Eu satisfaço, as minhas necessidades materiais, minhas paixões. O corpo está exercendo uma influência muito grande, mas algumas coisas vão contrárias à necessidade do espírito, do aprendizado que eu preciso ter, das coisas que eu preciso desenvolver espiritualmente, para regressar de forma adequada. Eu vim para uma experiência, para aprendizados do espírito. Mas eu acabo, às vezes, regressando tão envolvido com a matéria que parece que não sou nem espírito. Então, não satisfazer as necessidades do espírito é um grande problema que nós temos. E que esse mundo aí não está preparado para nos ajudar. Vamos ver o que os espíritos podem nos dizer sobre isso? Vamos começar com esse texto aqui, a melancolia. Sabeis por que às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? Olha que interessante. Por que às vezes você fica melancólico, fica triste ou coisa desse tipo, achando que a vida é amarga? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, aprisionado ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Lembrem-se, a verdadeira vida é a vida do espírito. O corpo exerce uma influência e o espírito quer, Mas se o espírito é fraco, ele acaba... Por isso que eu coloquei lá, O corpo exerce uma influência muito grande. Bom.
Vosso espírito, reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo, e como o corpo físico lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia. Está vendo a apatia aí? E vos julgais infelizes. Acredite, resista com energia a essas impressões que enfraquecem a sua vontade. São inatas no espírito de todos os seres humanos as aspirações por uma vida melhor. Mas não as busqueis neste mundo. Aí eu grifei aqui também. Você, espírito encarnado, não busqueis, né, essa felicidade neste mundo. Vivencie as coisas, mas... Depois ela segue aqui, tá? Essa Françoise de Geneve, e aí eu cortei aqui. Depois vocês busquem ler o texto completo lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, né, item 25. Agora segue aqui outro, ó. A felicidade não é deste mundo. Ó, você viu que a Geneve fala aqui, né? Não busqueis neste mundo. E o outro aqui já fala, ó, a felicidade não é deste mundo. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente as pessoas em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Isso já estava lá no Eclesiastes, no Velho Testamento. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, já que incessantemente se ouve no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem com a amargura da situação em que se encontram? Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e decepções, de onde facilmente se chega à conclusão de que a terra é lugar de provas e expiações. Interessante, né? Em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente, sem jamais lograrem alcançá-la. Se a pessoa ajuizada é uma raridade neste mundo, uma pessoa absolutamente feliz jamais foi encontrada. Então, esse também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, só que esse aqui é o item 20. François Nicolas Madeleine. Bom, depois vocês leiam também o texto inteiro. Então, são dois textos retirados do Evangelho. A melancolia e a felicidade não é deste mundo. Agora nós vamos ver no Livro dos Espíritos o que as perguntas que o Kardec fez e as respostas. Vocês não vão ficar infelizes se a gente demorar mais um pouquinho, não, né? Tá bom. Olha lá, hein? A felicidade não é deste mundo. Questão 920. Pode o ser humano gozar... Ó, eu grifo aqui, os grifos são meus, tá bom, gente? Sempre. Pode o ser humano gozar de completa felicidade na Terra? Não, pois que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Porém, depende dele a suavização de seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, veja, os Espíritos trazem para si mesmo, para nós, cada um de nós, a busca da felicidade, você ser ou não. Então, é uma responsabilidade sua. Porém, você tem que estar consciente disso, e não sendo induzido, né, por essa máquina que está aí. 921. Essa pergunta é interessante. Ó. É concebível que o indivíduo será feliz na Terra somente quando a humanidade estiver transformada. Porém, enquanto isso não ocorre, será possível uma felicidade relativa? Kardec era, né? Dá para ter uma felicidade relativa enquanto o mundo não se transforma? A pessoa é quase sempre artífice da sua própria infelicidade. Se praticar a lei de Deus, pode poupar-se de muitos males e obter uma felicidade relativa, que é possível ao viver num plano grosseiro. Eu grifei lei de Deus porque no meu entendimento o
que é a lei de Deus? É a natureza, é você saber que você é um espírito que está encarnado, que você tem que buscar as coisas do seu espírito. Ou seja, quando você tem esse tipo de consciência, você passa a enxergar aquilo que eu falei, né? Você é feliz na sua infelicidade. Mas é preciso ter consciência da realidade, não ficar num mundo fútil digital, né? Maquiando a infelicidade. 922. A felicidade na Terra é relativa à posição de cada um. O que basta para um pode constituir a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os seres humanos? Será que é possível ter algo assim que seja comum, que possa tornar todos os seres humanos felizes? Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, olha que coisa simples. A posse do necessário, né? E a questão da consciência tranquila, você ter fé no futuro. São coisas simples. Que, na verdade, se você parar para pensar, por que as pessoas sofrem, às vezes, para pagar um carnê das Casas Bahia de 25 prestação? Porque, às vezes, comprou algo fútil, algo que não precisava. Pessoas são infelizes, por exemplo, porque estão ficam 3 meses na fila para comprar um novo iPhone que vai sair dali a 3 meses. Porque precisa ter. Sabe essa coisa do irreal? Aqui, ó. Posse do necessário e consciência tranquila. 923. O que para um é supérfluo, não representará para outro necessário e reciprocamente. Você vê que o Kardec ele era chato, não acho que os espíritos ficavam meio... Ô homem chato, meu Deus do céu. Quer saber das coisas dos... Mas ele era impressionante. Sim, conforme as vossas ideias materiais, os vossos preconceitos, a vossa ambição e as vossas ridículas extravagâncias. Aqui o futuro fará justiça, quando compreenderdes a verdade. Eu acho que quando eles colocam aqui as vossas ridículas extravagâncias, eles já estavam vendo os caras na fila lá para comprar o iPhone 15, entendeu? Deve ser. Né? Olha que interessante, gente. Eu acho gozado a forma como eles colocam. Olha, ainda é a mesma questão, tá? Não há dúvida que aquele que tinha 50 mil libras de renda, vendo-se reduzido a só ter 10 mil, se considera muito desgraçado, por não mais poder fazer a mesma figura, satisfazer a todas as paixões, etc. Acredita que lhe falta o necessário. Lembra que é a matéria influenciando o espírito e não o espírito influenciando a matéria? Ele segue aqui, ó. Mas, francamente, achas que seja digno de lástima quando ao seu lado muitas há morrendo de fome e frio, sem um abrigo onde repousem a cabeça? A pessoa criteriosa, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. Então, é você ter a capacidade de olhar em volta, né? Ver o quanto você tem em relação aos que não têm, né? Nossa, isso aí é uma consciência que falta para muita gente. Olha, ele insiste aqui, né? O supérfluo é, por certo, dispensável a felicidade, mas não se dá o mesmo com o necessário? Ora, a desgraça daqueles que serão privados do necessário não é real. Se a pessoa não tem nenhum necessário, né? O ser humano é verdadeiramente desgraçado somente quando sente a falta daquilo que lhe é necessário para a vida e a saúde do corpo. Olha, saúde é tudo, gente. Quando você não tem saúde, não há rede social que vá maquiar, entendeu? Até porque você não vai postar na rede social que você está hospitalizado, né? Porque aí, já viu. Aliás, tem gente que coloca.
Essa aqui, gente, é impressionante, tá? E eu peço que vocês prestem bastante atenção na pergunta e na resposta. Questão 928. É evidente que por meio da especialidade das aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo. Muitos males não provêm por não seguirmos essa vocação? Olha, vamos ver a resposta? Isso é verdade, e muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam os filhos do caminho planejado pela natureza, provocando com isso a sua infelicidade. Sabe, o espírito anseia por coisas, tem a sua vocação, mas por conta de ganhar mais, ou de isso, ou de aquilo, né? A pessoa vai ser infeliz. Por isso que fica o tempo todo na rede social maquiando a sua infelicidade. Ela não é feliz nem vivendo, nem com o que faz, trabalhando. Imagina. 928A. Acharias então justo que o filho de um homem altamente colocado na sociedade fabricasse tamancos, por exemplo? Desde que para isso tivesse aptidão? Eu podia trocar os tamancos aqui por, como é que é? Havaianas, né? O Kardec faz essa pergunta, né? Aí olha o que o Espírito responde. Cumpre não cair no absurdo, nem exagerar coisa alguma. A civilização tem suas exigências. Por que haveria de fabricar tamancos o filho de um homem altamente colocado? Como dizes, se pode fazer outra coisa? E eles seguem aqui, ó. Poderá sempre tornar-se útil na medida de suas faculdades, desde que não a aplique às avessas. Assim, por exemplo, em vez de mau advogado, talvez desse um bom mecânico e etc. Olha que interessante. Data vênia, doutora. É que temos uma doutora aqui, então... Qualquer pessoa a se afastar da sua esfera intelectual acaba gerando, indubitavelmente, uma das mais frequentes causas de decepção. A pessoa é decepcionada com a vida dela, com as escolhas que ela fez, porque ela está indo contrária à sua vocação. Meu Deus. Haja algoritmo para torná-la feliz, entendeu? Olha, a inaptidão para a carreira abraçada constitui fonte inesgotável de vicissitudes. Não sou eu, são os espíritos falando, tá? Depois, o amor próprio sobrevindo a tudo isso impede que aquele que fracassou recorra a uma profissão mais humilde e lhe mostra o suicídio como forma de escapar ao que lhe parece humilhação. Eu achei interessante o que ele fez o suicídio, porque está aqui, olha, lá em 1857, eles já apontavam causas de suicídio por essa questão da pessoa ir contrária, né, aos seus anseios espirituais, às suas vocações. Quem dirá hoje em dia? Se uma educação moral houvesse orientado além dos preconceitos e do orgulho, jamais seria apanhado desprevenido. E agora eu vou partir para o encerramento da palestra, para a felicidade de vocês. A alegria de fazer o bem é a única felicidade verdadeira. Olha que interessante. A alegria de fazer o bem é a única felicidade verdadeira. Nossa, essa frase é de algum espírita? Não, é do Leão Tolstói, escritor russo. Olha que bacana. E aí, gente, eu vou falar um pouco aqui, vou passar uma mensagem que é atribuída a Steve Jobs. Eu estava falando do iPhone, né? Próximo à sua morte, em 2011, ele tinha 56 anos, devido a um câncer de pâncreas que foi consumindo o homem. E ele era bilionário. É atribuída a ele. Eu não tenho certeza se é ou não, mas tem a ver com o que a gente está falando, tá bom? Nesse momento, deitado aqui na cama, doente, lembrando toda a minha vida, percebo que todo o reconhecimento, prestígio e riqueza que tenho não fazem sentido diante da morte iminente.
Eu tenho dinheiro para contratar os melhores na tarefa que for, mas não é possível contratar alguém para carregar minha doença. Olha. A verdadeira felicidade não vem das coisas materiais, é o Steve Jobs falando, ó, a verdadeira felicidade não vem das coisas materiais. Vem do afeto que nos dão nossos entes queridos. Então, eu espero que você entenda que quando temos amigos ou alguém com quem falar, esta é a verdadeira felicidade. Não eduque seus filhos para que eles sejam ricos, eduque-os para serem felizes. Então, quando crescerem, saberão o valor das coisas, não o preço. Coma sua comida como se fosse medicina, caso contrário, você vai comer a medicina como se fosse comida. Outra dica interessante. Quem te ama nunca vai te deixar, mesmo que tenha 100 motivos para desistir. Ele ou ela sempre encontrará um motivo para se apegar. Se você quiser ir rápido, vá sozinho, mas se você quiser ir longe, vá acompanhado. Os 6 melhores médicos do mundo são a luz do sol, o descanso, o exercício, a dieta, a confiança em si mesmo e os afetos. Em qualquer etapa da vida que você se encontre agora, pare, agradeça e aproveite ao máximo as pequenas coisas. E valorize o amor do seu casal, da sua família, dos seus amigos, para que quando chegar o dia e a cortina baixar, você possa levar com você a verdadeira riqueza desse mundo. Eu achei fantástico, né? Reflexões de alguém que está prestes a voltar para o plano espiritual. E que, teoricamente, não era espiritualizado. Vou encerrar agora com essa frase aqui, ó. Não existe um caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. Sabe aquela coisa de ser feliz com a infelicidade? A felicidade é o caminho. A forma como você absorve as coisas, como você vivencia, como você experiencia, como você enxerga. Essa frase aqui é do Mahatma Gandhi. E aí nós vamos para a conclusão agora, tá? A necessidade de se mostrar feliz o tempo todo é uma perigosa ilusão que te afasta da sua realidade. Ao se afastar da realidade, você não se torna pleno e consciente de si mesmo. Assim sendo, não consegue entender que a felicidade não está no mundo, no que o mundo dá a você, mas sim na forma como você interpreta, absorve, vivencia e retroalimenta o que o mundo lhe dá. Eu posso estar recebendo um limão e fazer uma limonada dele. Não é? Fazendo uma analogia com isso. O que o mundo está me dando? O que é que eu posso aprender com isso? O que é que eu vou devolver para o mundo? Não? Aí, nesse aspecto, depende de você. A forma como você retroalimenta o mundo diz muito sobre você, sobre a sua energia. Não? Então, é preciso entender e assumir sem receios que em sua vida haverá, sim, momentos infelizes. O importante é você aceitar isso e aprender que pode ser feliz, mesmo vivenciando situações de infelicidade. Depende da sua consciência, da forma como você encara as coisas, e não do que os outros querem que você sinta. E nem precisa mostrar para os outros. Nem esconder. É isso. Agradeço a atenção de vocês, tá bom?